Glória, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui no desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Chegamos aqui no dia 33, né? 33º dia. Glória a Deus. Vamos concluir hoje. E como o nosso cronograma é cronológico, né? Então nós vamos ler também o Salmo 90 e o Salmo 91 hoje. Por quê? Porque esses salmos são atribuídos a Moisés. É isso aí. Então na cronologia, eles, por serem atribuídos a Moisés, entrariam aqui nesse período do Pentateuco. Senhor, eu quero te louvar, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma semana que nós começamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é verdade, que é vida, que nos liberta, que transforma a nossa vida. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar nessa hora, intencionalmente, diante do Senhor. Eu quero orar, meu Deus, por chuva, Senhor. Chuva sobre regiões que estão aí assoladas por uma seca, como Brasília. Aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor envie chuvas para poder cessar, Deus, inclusive com muitos desses incêndios que estão sendo causados por causa dessa seca e que são agravados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, envia chuva para regiões que precisam hoje dessa chuva. Independente de ser ou não o tempo da chuva, o Senhor pode fazer chover. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga chuva sobre essas regiões do Brasil que precisam dessa chuva, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu orei agora no Diligência Financeira e oro também aqui, né, por essa chuva do Senhor aí sendo enviada aqui para Brasília e para outros lugares do Brasil que estão precisando de chuva, né? Nós precisamos orar sobre isso. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo 34, nós vamos completar aqui Deuteronômio e depois nós vamos ler aí o Salmo, né, 90 e o 91, e aí entramos em Josué. Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naphtali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. O Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, no que se refere a todos os sinais e maravilhas
que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. E no que se refere à sua mão poderosa e aos grandes e magníficos feitos que realizou na presença de todo o Israel. Então aqui termina o Pentateuco, a Torá, com a morte de Moisés, e com essas palavras aí do quanto ele foi um grande homem de Deus. E aí nós vamos ler então o Salmo 90, vamos lá agora, no nosso cronograma cronológico, nós vamos fazer muito isso, de estar num lugar, pular para outro lugar, depois voltar, porque na ordem cronológica, os livros não foram colocados aqui na ordem cronológica, na disposição que ele está geralmente na Bíblia, por sessões, por estilo literário. Então nós temos o Pentateuco, depois nós temos os históricos, depois nós temos os poéticos, depois temos os históricos, poéticos, depois temos os proféticos, profetas maiores e menores. Então essa é a divisão. Mas, por exemplo, nos profetas, você tem profetas que entraram num período, tem profetas que entraram num outro período, tem profetas que vieram num outro período, tem alguns profetas que vieram antes do exílio, tem alguns profetas que vieram durante o exílio, tem alguns profetas que vieram depois do exílio, Então tem essa questão da cronologia. E nesse cronograma de ordem cronológica, nós lemos aí de forma aproximada que as coisas aconteceram. Então, por isso, agora nós vamos lá para o Salmo 90, que é um salmo considerado aqui um salmo de Moisés. Oração de Moisés, homem de Deus, é o título que está aqui nessa Bíblia. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltai ao pó, ó filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos nossos... verso 16. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, esse é o Salmo 90, uma oração de Moisés. E o Salmo 91, ele também, por alguns, é atribuído a Moisés. Então, alguns acreditam aí, alguns historiadores, alguns eruditos, alguns estudiosos, acreditam que o Salmo 91 também tenha sido escrito por Moisés. Não é uma unanimidade sobre isso, tanto que algumas Bíblias não trazem aqui escrito dizendo que é de Moisés. Essa, por exemplo, não tem, mas alguns acreditam que sim, então nós colocamos ele aqui já junto
com o Salmo 90. Aquele que habita, Salmo 91, famoso Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. E o porei, repetindo, verso 14. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então esse foi o Salmo 91. Aí nós voltamos então agora para Josué. Então Moisés morre, Josué então assume o desafio de levar o povo a tomar posse da terra prometida. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias passareis este Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para a possuirdes. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, porém, disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão. Mas vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós,
e eles também possuam a terra que o Senhor, o vosso Deus, lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué: tudo o que nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como o foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as palavras em tudo o que lhe ordenares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, por várias vezes aqui há um convite para Josué. Esforça-te, né? Hazak, eu já ministrei sobre Hazak, a palavra aqui hebraica que escreve com CH, né? A transliteração dela é CHAZAK, né? Shazak, que se lê Hazak, né? Que é essa força que vem do Senhor. Se esforce, tome posse dessa força que vem do Senhor aí, Josué. E aqui repetido a ele várias vezes sobre isso, né? Então, Josué está com essa missão. Josué capítulo 2. De Sitim enviou José, filho de Nun. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aquela mulher, porém, tomou os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre os canais do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e, logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, o povo desanimou-se, e em ninguém mais há coragem alguma por causa da vossa presença, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a minha família, e dai-me um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe responderam os homens: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, desde que não denuncies os nossos planos. E dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro, e disse-lhe: ide-vos ao monte para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar.
Se vindo nós à terra, não atares esse cordão vermelho à janela, por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Se tu, porém, denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. Respondeu ela, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Foram-se e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, mas não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera. Disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão apavorados diante de nós. Então, em Raabe, nós temos aqui também uma tipologia do Cristo sendo anunciado aqui como redenção para Raabe, aquela prostituta que deu abrigo àqueles espias e que recebeu uma promessa, né, que deveria colocar ali aquele cordão vermelho amarrado à janela e que a sua casa, com todos que estivessem dentro, seria poupado, como na Páscoa, uma espécie de Páscoa aqui, onde o sangue do cordeiro que estava sobre as casas ali garantia que aqueles que estivessem na casa seriam salvos. Então, mais uma vez, nós vemos uma tipologia de Cristo, que é a nossa redenção, que protege a nossa casa, a nossa vida aí. Josué, capítulo 3. Levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por esse caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vede a arca da aliança do Senhor de toda a terra, passará o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas, as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se numa muralha muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado,
foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Então agora o povo que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, agora atravessa o Jordão para entrar e tomar posse da terra prometida. Então o Senhor faz outro milagre aqui de abrir agora o Rio Jordão, parando a água para que eles pudessem passar a seco ali o Rio Jordão. Josué capítulo 4. Tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens de cada tribo, um homem, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel de cada tribo um homem, e lhes disse: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem: que significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou. Assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados à frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram perante o Senhor para a batalha às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor honrou Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Disse o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes subir do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do rio. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas margens. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. As 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos: Israel passou em seco este Jordão. Pois o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passareis. O Senhor, até que passareis. Repetindo, verso 23. Pois o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passareis. Até que passasseis. Até que passasseis. O Senhor, o vosso Deus, fez ao Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho, que secou perante nós, até que passamos.
Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte e para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Josué, capítulo 5. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze faca de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Pois o Senhor tinha jurado que não lhe deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que nos daria, terra em que manam leite e mel. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos. A estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no acampamento até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães sem fermento e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: nenhuma coisa nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o comandante do exército do Senhor a Josué: tira as sandálias de seus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Josué capítulo 6, a conquista de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor.
Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Os sacerdotes seguiam durante todo o tempo, tocando as trombetas. Ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e o restante seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia, rodearam a cidade 7 vezes. Tocando o sacerdote as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel, e o perturbeis. Toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual, e atacou de onde estava, e a tomaram. Tudo o que havia na cidade destruíram, totalmente a fio da espada, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-nos fora do acampamento de Israel. Então a cidade e tudo que nela havia foi queimado, mas a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai, e a tudo que tinha, porque escondera os mensageiros que Josué enviara para espiar a Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Nesse tempo, Josué pronunciou esse juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. É o Senhor que se encarrega, né? O Senhor que se encarrega de fazer as muralhas caírem. Então aqui eu sempre digo, não foi sobre a altura do grito deles, o quão alto eles gritaram, sabe? O quão intenso foi aquele grito, não foi sobre isso. Eles não venceram na força do braço deles, o Senhor estava mostrando isso para eles. O Senhor deu a eles uma direção insana, né? Deus poderia ter dado a eles para criar uma catapulta, poderia ter dado muitas estratégias,
Mas o Senhor dá uma direção insana. Vocês vão marchar 7 dias. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Vocês vão tocar o chofar, vão gritar e as muralhas vão cair. E eles só precisavam obedecer, né? Então não é sobre o quão alto a gente vai gritar, o quão forte nós somos, o quão equipados nós somos, mas sobre o quanto nós obedecemos. Obedecer à direção de Deus. Qual é a direção de Deus? A direção de Deus foi essa. Josué ali obedeceu e veio a vitória para eles. Capítulo 7 de Josué. E aí o 27 do anterior, do 6, ele termina dizendo isso, né? Que o Senhor era com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Então, quando nós estamos alinhados ao Senhor, fazendo aquilo que Ele nos chama, Ele nos dá o respaldo diante de todos. Josué capítulo 7. Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhes disse: Subi, espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim subiram do povo para lá uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se desanimou e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Quem dera nos tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel, repetindo, verso 8. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado? Israel pecou, violou a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem as puseram. Pelo que os filhos de Israel não puseram subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não sereis mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti. Ó Israel, não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amanhã vos chegarei segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor indicasse chegará por famílias. A família que o Senhor indicasse chegará por casas. E a casa que o Senhor indicasse chegará um homem de cada vez. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado no fogo. Ele e tudo o que tiver. Violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel, segundo as suas tribos, e foi indicada por sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi escolhida a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, um homem de cada vez, foi escolhido Zabdi. Fazendo vir à frente a família de Zabdi, um homem de cada vez, foi indicado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi,
filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, cobicei-os e peguei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Não, repetindo, verso 25. Disse Josué, por que nos perturbastes? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos a fogo. Levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, porque por isso se chama aquele lugar o Vale de Acor até o dia de hoje. Esse episódio aqui de Acã, ele é muito didático para a gente, porque Israel tinha acabado de vencer Jericó, que era uma cidade fortificada com as muralhas que caíram ali, de acordo com o que a gente falou aqui, quando eles obedeceram, né, gritaram e Deus derrubou ali, eles conquistaram tudo aquilo. Mas Acã pegou algo que não poderia, aquela eram as primícias, né? Então ali ele tocou nas primícias, as primícias eram do Senhor, era a primeira cidade que eles estavam conquistando ali quando eles atravessaram o Jordão, e Deus queria aquilo como uma primícia a ele, né? O primeiro era dele, era consagrado ao Senhor. E Acã então pega o que ele não deveria, leva para sua tenda e esconde ali. E agora Israel vai lutar contra Ai, que era muito menor. Aqui o texto diz que aqueles espias disseram, olha, a gente não precisa cansar o povo, a gente pode mandar muito menos pessoas ali para poder lutar. Por quê? Porque eles são bem menos numerosos, né? A gente acabou de vencer Jericó, eles estavam autoconfiantes, né? Com confiança inclusive no Senhor de que eles venceriam, né? Então eles foram nessa confiança, e aí Josué manda um exército bem menor, porém eles são derrotados por Ai. E aí Josué vai dizer, Senhor, o que está errado? Porque Josué entendia, né? Josué não foi dizer, nossa, a gente não treinou, nossa, a gente precisava ter treinado mais, a gente estava, e tal. Não, Josué foi saber, Deus, por quê? Né? Por que a gente perdeu essa batalha? Né? E aí, naquele momento, o Senhor respondeu, tem coisa consagrada, tem coisa que era para mim e que alguém tocou e pegou para si. E aí vocês precisam resolver. Se vocês resolverem, vocês vão vencer. E aí Josué foi resolver aquilo ali. E isso, como eu falei, é muito didático para a gente, porque quando nós estamos perdendo algumas guerras nas nossas vidas, nós precisamos parar e pensar, né? O que foi talvez que eu toquei, né? O que foi que talvez que eu fiz? Qual a parte que eu não obedeci ao Senhor e por isso estou aí perdendo essa determinada guerra na minha vida, né? Então nós precisamos realmente aprender com esse texto que, mais uma vez, não é sobre a força, não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a nossa obediência. Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai, e entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás com Ai e seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Somente para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado,
põe emboscadas atrás da cidade. Então, aspas aqui. Então, enquanto que ali Jericó eles não podiam tocar nada, o Senhor falou: agora eu vou entregar, vocês resolveram, agora eu vou entregar aqui, a vocês Ai, e vocês vão poder ali tomar dos seus despojos. Verso 3: Então levantou-se Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite, com estas ordens: ouvi atentamente, armareis uma emboscada atrás da cidade, não vos distancieis muito da cidade, todos vós estareis alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Quando nos saírem eles ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Pois dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor, o vosso Deus, a entregará na vossa mão. Assim que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, conforme a palavra do Senhor. Prestai atenção ao que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram, e ficaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. Subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. Avançaram e vieram pela frente da cidade. Acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs dentre Betel e Ai de emboscada ao ocidente da cidade. Assim tomaram posição o povo e todo o acampamento ao norte da cidade, e os que estavam em emboscada ao ocidente da cidade. Naquela noite Josué foi até o meio do vale. Ao ver isso, o rei de Ai, os homens da cidade se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram ao combate contra Israel. Ele e todo o seu povo, ao tempo determinado, em frente da planície. Mas não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos saíram atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, pois a darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. Ao estender ele a mão, os homens da emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar, vieram à cidade, tomaram-na e, apressando-se, a incendiaram. Virando-se os homens de Ai para trás, viram que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir nem para uma parte nem para a outra, pois o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. Vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a sua fumaça subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também os israelitas que estavam na cidade saíram para lutar contra eles, e assim os de Ai ficaram cercados. Estando os israelitas de uma a outra parte, feriram-nos os israelitas, de sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Ao rei de Ai, porém, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, havendo todos morrido ao fio da espada, então todo Israel voltou a Ai e mataram os que lá haviam ficado. Os que morreram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Pois Josué não retirou a mão que estendera com a lança, enquanto não destruiu totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade,
conforme a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Assim queimou Josué a Ai e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou, deixando-o no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se manejara instrumento de ferro, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Aspas. Então eles transcreveram aqui também a lei, né? Escreveu ali uma cópia, né? Uma cópia da lei de Moisés, que estava, repetindo, 32, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, estrangeiros e naturais, com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em voz alta, repetindo, 34, depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aqui Josué então transcreve ali a lei, faz uma copia a lei e depois lê tudo em voz alta. Então ele fez aí o desafio de transcrever e o desafio de ler em voz alta que nós estamos fazendo aqui. A importância de ler em voz alta. Então Josué leu ali toda a lei, todas aquelas palavras em voz alta para o povo, reafirmando a aliança do Senhor, reafirmando os mandamentos do Senhor, reafirmando os testemunhos, o que Deus tinha feito para que eles se lembrassem e não perdessem isso de vista. Amém? Então nós completamos aqui o capítulo 8 de Josué e amanhã nós voltamos aqui, continuando aqui no desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Já completamos o Pentateuco e agora estamos aqui em Josué. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia em nome de Jesus e até amanhã aqui às 5h42 da manhã. 5h42 da manhã. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.